estamos a caminho indo pela St. Mary's. A cada ano, na América e na Grã-Bretanha, uma complexa e imprevisível reação química mata mais de 5.000 pessoas e fere outras 30.000. É o fogo. Ei! Ei, aqui! Mais pra cá! Tem uma aqui! Aqui! Rápido, rápido! A cada dia, colocamos nossos bombeiros na linha de frente na batalha contra o fogo e as opiniões ainda diferem quanto ao que está precisamente acontecendo num edifício em chamas. Existe até mesmo um debate sobre o que é que está realmente em chamas. Cuidado! Pra trás! Pra trás! Apenas entendendo a ciência e o comportamento do fogo, podem os bombeiros enfrentar o seu inimigo. Incêndio. Todos os bombeiros têm um grande respeito pelo fogo. Alguns deles têm menos respeito que os outros e tendem a pagar o preço. Ah, com certeza. Se você ficar muito confiante, o fogo vira e te pega. Nós, na verdade, atacamos o fogo, que enviou algumas misturas para os gases que sofreram ignição, e o fogo veio como um lençol nas nossas cabeças, unindo. Aí ficamos na porta. Ele fechou a porta às nossas costas, arrancando-a com vidro e tudo, e derrubou uma bombeira da escada Magiros. O líder de bombeiros, Darren Stonier, teve sorte. Ele teve uma experiência que é conhecida como flashover, que é o momento em que uma sala repleta de fumaça de repente irrompe em chamas. Há 3 anos, num pequeno incêndio num edifício em Birmingham, na Inglaterra, aconteceu esse flashover, matando um bombeiro e ferindo seriamente outro. Não foi a primeira e nem será a última vez que esses flashovers mataram. Mas a ciência do comportamento do fogo ainda está engatinhando. Dessa forma, o que exatamente causa o flashover e como o combatemos está apenas começando a ser compreendido. Os bombeiros ainda continuam morrendo com flashovers no Reino Unido, mas nós não temos uma definição para eles. Então nós ficamos culpando todas as coisas, quando na verdade são os flashovers que estão matando. Para se compreender um flashover, temos primeiro que entender o fogo. O que nós entendemos como fogo, o que nós vemos quando olhamos uma chama. Nós vemos uma reação química, ou para ser mais preciso, muitas reações químicas. Todas acontecendo ao mesmo tempo, e o que vemos é a liberação de energia. Mas existe liberação de energia na forma de radiação térmica, e algumas na forma de radiação visível que podemos ver. Numa vela, a energia na forma do calor proveniente de um fósforo começa a derreter a cera no pavio. Quando esta esquenta, formando longas cadeias de hidrocarbonetos, as moléculas de carbono e hidrogênio se rompem e são levadas pelo pavio através de ação capilar, passando como vapor para o ar. Quando esse vapor sobe na chama, ele fica mais quente e se decompõe ou rompe novamente, reagindo violentamente com o oxigênio atmosférico, produzindo água, óxido de carbono e mais calor. Os átomos de carbono excedentes, ou fuligem, absorvem parte desta energia e liberam a luz amarela que nós vemos. O calor remanescente é irradiado de volta na vela, fazendo mais cera derreter. Não é o pavio ou a vela que está queimando, mas o gás que a cera quente está liberando. Ele reage com o ar numa reação em cadeia aparentemente simples. Quase todos os materiais, madeira, plantas, metais e até seres humanos, se comportam desta forma. Uma vez tendo a energia de calor suficiente e oxigênio, eles se rompem para produzir fogo. Acho que conhecemos o fogo há muito tempo. Um tempo muito longo, 10.000, 100.000 anos. Temos convivido com ele todo esse tempo. Mas foi só nos últimos 100 anos que nós começamos a questionar o que é o fogo. E quais são as regras que o fazem acontecer e como podemos usar essas regras para nos proteger. As regras se tornaram conhecidas como o triângulo de fogo. Consiste de 3 lados, calor, oxigênio e combustível. Se removermos um deles, o fogo se extingue. Coloque água para resfriá-lo ou elimine o oxigênio e ele não poderá mais sustentar a reação em cadeia. Parece simples, mas mesmo agora nós não entendemos completamente, e isso é um problema. Tradicionalmente, os bombeiros eram treinados para atacar o fogo na sua base, ou seja, jogando água, ele deveria se extinguir. Mas não lhes era ensinado que a fumaça pode se incendiar também.
Eles sabiam que a fumaça poderia sufocar ou queimar seus pulmões, mas não incendiar-se ou explodir. A propriedade inflamável é a chave para entender o fenômeno do flashover. Ponha fogo numa poltrona e o calor liberado decompõe a espuma ou tecido mais rápido do que ele pode queimar. A fumaça carregada de combustível sobe para o teto. Na medida em que a fumaça fica mais quente, os 3 lados do triângulo, combustível, oxigênio e agora calor, se juntam e a fumaça, finalmente alcançando seu ponto de ignição, pega fogo. É isto que alguns chamam de um lean flashover. Quando o fogo agora percorre o teto, ele irradia calor para baixo, que por sua vez decompõe tudo que é combustível. Se houver uma fonte de oxigênio de uma porta aberta ou se uma janela quebrar, então toda a sala vai se incendiar. Tudo ficará em chamas. Mas se a sala estiver vedada e bem isolada, então não há novas fontes de oxigênio disponível e o fogo, sem um dos lados do triângulo, extingue-se. Repleta de combustível e calor, a fumaça permanece lá como um animal engaiolado, esperando que alguém abra a porta ou quebre uma janela para alimentá-lo. É isso que os bombeiros chamam de backdraft. Na escola de bombeiros Sando, na Suécia, eles podem demonstrar isso na prática. Esta caixa poderia ser também um cômodo da casa. Se eu colocar propano na caixa, ele fará o papel do gás. Bem, essa é uma situação que às vezes os bombeiros enfrentam. Leva cerca de 10, 15, 20 segundos, eu quero dizer minutos, até que sejam chamados. Então, quando chegam, eles entram no cômodo para procurar o fogo. Está muito escuro lá dentro. Daí eles abrem a porta e entram. O tanque cheio de propano simula um cômodo fechado depois que o fogo acabou com o oxigênio. Mesmo assim, existe uma fonte de ignição. O gás foi incapaz de incendiar-se. A abertura da porta permitiu que o ar entrasse e se misturasse com o gás combustível, e o cômodo explodisse em chamas. Agora o fogo entra no ciclo e esgota o oxigênio disponível, e depois se apaga até que entre mais ar. Os bombeiros dizem que o fogo está respirando. Esses bombeiros americanos simplesmente quebraram as janelas de um cômodo cheio de fumaça. Eles tiveram sorte de não morrer. John Taylor, um bombeiro de North Yorkshire, está convencido de que fumaça combustível é a fonte de um flashover. Em 1990, durante um treinamento contra incêndios na Suécia, ele descobriu, para sua surpresa, que a teoria do flashover, quase desconhecida na Grã-Bretanha, foi proposta há mais de 12 anos por Christian Gigelson, um engenheiro de incêndios. Eu vim aqui 5 anos atrás, quando fui levado dentro de um container de aço semelhante a este atrás de mim, e fiquei realmente espantado pelo que vi. Depois de ter passado 13 anos como bombeiro, fiquei muito chocado em ver o que presenciei no treinamento. Isso encaixou todas as peças do quebra-cabeça para mim. Como bombeiro, eu estive em incêndios onde eu fiquei com um sentimento desagradável quanto ao que havia acontecido. Eu me sentia em perigo, mas não podia apontar exatamente o que tinha acontecido. Eu fiquei assistindo o fogo aumentar e tudo acontecendo em sequência. Uma das peças do quebra-cabeças que John estava tentando entender era o que tinha feito um pequeno incêndio se tornar um inferno. Num dia dos namorados, em 1981, uma cadeira pegou fogo na discoteca Stardust em Dublin. Em segundos, o fogo alastrou-se, tornando-se um dos piores incêndios que a Irlanda já viu. Havia 200 jovens saudáveis dançando quando o fogo começou num canto. O fogo se alastrou tão rápido que 48 daqueles jovens não puderam sair em tempo e morreram. O clamor do público e a necessidade do corpo de bombeiros entender por que o fogo se alastrou tão rapidamente incentivou uma grande investigação. Nós recriamos esse incêndio numa grande instalação de teste de incêndios no nosso laboratório em Carrington e reproduzimos exatamente as condições daquele fogo. O que aconteceu foi que um pequeno fogo começou na parte de trás do corredor.
O fogo aumentou vagarosamente, atingindo alguns assentos. Alguns dos materiais na parede da discoteca começaram a queimar. E uma camada de ar quente começou a subir para o teto. À medida que o material era queimado, a camada de gás ficava mais densa. E quanto mais energia era liberada, ficava mais quente. Até que chegou um ponto em que a camada estava tão densa e tão quente que emitiu enorme quantidade de radiação inflamável. Tão intensa que todos os materiais em volta pegaram fogo, todos de uma vez. Nessa reprodução do incêndio da discoteca Stardust, o incêndio atingiu os assentos plásticos por perto que começaram a se decompor. Um lean flashover surge da fumaça do teto e, de repente, um cinzeiro na mesa incendeia-se espontaneamente. A sala explode em chamas e o cameraman decide sair correndo. Todos para fora! À medida que o fogo aumentava, tudo parecia entrar em combustão espontaneamente. Os peritos se surpreenderam com a velocidade do incêndio quando a experiência ficou fora de controle. Todos fora, por favor! O relatório final do desastre culpou a inflamabilidade dos materiais usados na construção. Mas para John Taylor, como bombeiro, esta reconstrução cuidadosamente montada parecia errada, pois foi simplesmente rápida demais. Ao construir somente parte da sala, os cientistas deram ao fogo oxigênio ilimitado e uma rota de fuga da fumaça. Uma parte crucial do quebra-cabeças de como o fogo se alastrou estava faltando. Mas na Suécia, ele começou a ver qual era essa peça. A fumaça ou gás combustível, como queiram chamar, isso é que é perigoso, porque ela pode se incendiar e explodir. Se você quiser questionar o ponto de que a fumaça não queima, então deve se livrar deste nome errado e não chamá-la mais de fumaça, e sim de gases combustíveis. Em março de 1995, numa noite fria e úmida em Bradford, Inglaterra, John, com sua própria brigada e não o Corpo de Bombeiros Nacional, saiu numa cruzada para tentar mudar a forma como os bombeiros britânicos encaravam o fogo. Vamos lá? Bombeiros de todo o país foram levados para um container de aço especialmente projetado para observar o desenvolvimento de um simples fogo numas placas. Eles aprenderam que não era a base do fogo que eles deviam eliminar, mas os gases inflamáveis que ele produzia. Eles iam efetivamente entrar num flashover controlado. Poderia parecer que não haviam placas suficientes no container para fazer uma fogueira decente. Mas sem o equipamento de proteção completo, as testemunhas não teriam sobrevivido mais que alguns minutos. O pequeno fogo está decompondo todo o material que atinge, produzindo gases. A primeira coisa, aquela coisa branca, é vapor. À medida que os gases ficam condensados na parte superior, o fogo percorre o teto e isso é um lean flashover. Isso acontece porque os gases que estão exatamente no ponto de ignição produzem chamas que agora estão se movendo para o teto. Como vocês podem ver, passam direto para a marca. Vejam aquela linha de marca. As chamas estão bem além agora. A única coisa que pode estar em chamas é definitivamente a fumaça. É como uma besta esperando que o oxigênio venha. Os bombeiros chamam essas labaredas de anjos dançantes. E para John, esta é a peça que faltava no quebra-cabeças. A prova de que não é a base do fogo que está produzindo o calor e as chamas que causam o flashover, mas os gases. Tradicionalmente, os bombeiros iriam atacar a base do fogo. Porém, simplesmente usando pequenos jatos de spray na camada de fumaça, você pode remover o calor. O triângulo de fogo é destruído e você pode extinguir o fogo em segundos. Mas se isso não for compreendido, os flashovers e backdrafts estarão esperando como bombas relógios pelos desprevenidos. Para os bombeiros ingleses que John levou para dentro do container, isso foi inédito. O que eles viram foi contra anos de treinamento. Os cientistas obtiveram informações ao nível científico, mas nós não estamos trabalhando junto com eles como bombeiros. Estamos correndo em paralelo. Eles sabem muito do seu ramo e nós sabemos muito do nosso, mas não estamos construindo uma ponte entre nós. Bem, existe uma normalidade aí entre o que podemos demonstrar no container e o que estamos, na verdade, falando cientificamente. A fumaça é a prova, a fumaça Exatamente, foi o que vimos lá. É. Eu fiquei muito interessado porque foi interessante. Mal pude acreditar como o extintor acabou com o fogo com um pequeno jato. Foi interessante, muito instrutivo. A demonstração de John ganhou alguns adeptos, mas tem ainda que se tornar uma característica padrão do treinamento na Inglaterra. Na Suécia, entretanto, o treinamento no container é apenas o início. Os trainees de incêndios de lá aprendem como combater incêndios reais também. Bem, isso está bem perto da realidade que você vai enfrentar num prédio realmente em chamas.
A não ser as precauções de segurança, é tudo real. E o que é bom é que é um degrau a mais a partir do treinamento no container, onde você pode descrever ou determinar, eu poderia dizer o que coloca lá dentro. Você pode colocar tantas placas quanto quiser ou menos. Aqui você tem variáveis dentro de um compartimento em que você não está, não sabe contra o que vai lutar. E novamente é a barreira psicológica que o bombeiro tem que superar, é trabalhar com medo. Você deve treinar com medo. Antes dos bombeiros suecos começarem, eles concordaram em deixar John Taylor demonstrar tudo em que ele acredita ao colocar fogo numa poltrona onde seria a casa de alguém. Testando, 1, 2, testando, 1, 2. Tudo bem. Desejo-me boa sorte enquanto se despede. As equipes de resgate ficam de prontidão só para prevenir. Mesmo a experiência de John não é suficiente contra a natureza imprevisível do fogo. Certo, eu vou colocar a máscara agora ajustando na roupa. Você deve fazer isso com muito cuidado, porque não pode ter qualquer pedaço, qualquer parte da sua pele exposta, porque se deixar terá uma queimadura imediata, certo? Estamos prontos para acender o fogo. Bom, isso é apenas um fogo na poltrona. Isso provará conclusivamente que são os gases combustíveis que estão em chamas no teto e não apenas a poltrona. O que vemos à medida que o fogo aumenta é que o objeto está se decompondo. É como uma vela. Quando você tem uma vela acesa, o que está atualmente em chamas não é a vela, mas os vapores inflamáveis formados pelo calor que a está decompondo. Como vocês veem, elas começam vagarosamente a se juntar no teto e vão ficando mais e mais escuros. Quando ocorrer o lean flashover no teto, eu vou me abaixar e pegar a leitura da temperatura no equipamento que nós ligamos a 2 termômetros, um no teto e um no chão, e lhes dar uma comparação das temperaturas das quais estamos realmente falando. A razão pela qual podemos aguentar estas temperaturas é a roupa de proteção que estamos usando e os truques de combate a incêndio e conhecimento que adquirimos. Agora vocês podem ver a fumaça ficar mais escura e cada vez mais devido à extensa base e também um pouco de material em chamas caiu no chão e isto está fazendo derreter a cobertura do piso. Agora está ficando mais escuro no teto e está se espalhando. Logo teremos um lean flashover. Veja como as chamas estão ficando mais altas porque elas estão queimando através da fumaça que está agora verdadeiramente inflamável, com gases combustíveis. É definitivamente a fumaça que está em chamas. Aquelas chamas estão bem longe da poltrona. Não tem nada a ver com isso. Como as chamas estão no teto, não poderiam ser da poltrona. Agora o encosto da cadeira está se decompondo. Estamos tendo uma fumaça mais escura, começando a rolar no teto e você verá as chamas ficarem cada vez maiores. E a temperatura vai aumentar tremendamente. Nós ainda não chegamos no lean flashover. Estamos começando a ter chamas cada vez maiores e o fogo está descendo. Há muita energia aqui, está ficando bem quente. Ok. Vou abaixar agora para ver a temperatura. Olhem lá o lean flashover no teto. E o que temos são 1000 graus Celsius no teto e cerca de 300 graus Celsius no nível do chão. Agora vamos sair, Paul. Acima da cabeça de John, os gases atingiram o ponto de ignição. Enquanto John e o cameraman se arrastavam para o corredor, a repentina elevação de calor e pressão fizeram as janelas quebrar. Todos bem? Vocês viram com que rapidez aquelas chamas desceram? Nós estamos realmente num incêndio. O fogo está no teto e está saindo pela porta agora. Nós fechamos a porta e vejam o fogo no quarto. De repente, a janela de observação feita na parede para instalar a câmera começa a romper. E o ar entra na sala. Cuidado, Pete! Cuidado aí! Lá dentro nós temos altas labaredas e agora nós vamos colocar ar no fogo. E então vamos por ali. Peter, entre e ataque o fogo. Peter, pule e ataque. Peter, entre na sala, pessoal. Vamos lá, Peter. Vamos agora, eles vão atacar o fogo.
Eles não querem combater um incêndio como este, mas são capazes disso se for necessário. Agora Peter vai entrar atrás dele. E num curto espaço de tempo eles apagam os gases no teto e assim matam a fonte real de calor, que é a poltrona. Mas tem que ser tudo bem treinado, praticado e coordenado. Você tem que agir com instinto. Você não tem tempo para pensar. Você deve fazer instintivamente e saber exatamente o que está acontecendo na sala. Então você deve saber como agir, conhecer o script. Eu preciso descansar agora. Desde o momento em que John ateou o fogo, levou apenas 5 minutos para que a sala fosse destruída. Sem equipamento de proteção, ele provavelmente teria morrido em 3 minutos. Mas atacando os gases e não a base do fogo, a brigada de incêndio sueca apagou o fogo em segundos. Desta vez todos os bombeiros vão entrar. Eles vão evacuar os gases da sala usando o princípio Venturi. Usando um dispersador de serração dentro do cômodo e apontando-o para fora, e assim direcionando toda a fumaça para fora da sala. Um jato de água de alta pressão cria uma área de baixa pressão no local, como um trem de metrô saindo da estação. O ar entra para equalizar a diferença. Aponte o spray para fora da janela e isso escoará a fumaça em questão de minutos. Como veem, a fumaça se escoa em questão de minutos. Olhem a poltrona. Aquela poltrona lá. Ela não se decompôs ou está verdadeiramente queimada, e mesmo assim nós tivemos um sério incêndio no teto. Bem, assim é melhor. Como vocês viram, nós tivemos definitivamente um lean flashover no teto e, neste caso, ele queimou metade da porta. Isso não é normal. Normalmente só teria queimado a parte de cima da porta antes que o fogo no teto se extinguisse devido à supercarbonação. Isto é, muita fumaça na sala usando oxigênio. O motivo de queimar assim não foi uma situação normal, pois nós tínhamos uma janela de plástico para filmar e infelizmente a vedação saiu e entrou mais ar do que deveria. E outra coisa para lembrar para pessoas que tiverem incêndio em casa, se a porta estiver aberta à noite e isso acontece, você viu a extensão do fogo, como se espalha rapidamente e sobe as escadas. Então você deve fechar as portas que dão para a sala de estar à noite, se puder. Lembre-se, sempre feche sua janela. Isso abafa o fogo até os bombeiros chegarem. A outra coisa é nunca abram a porta. Vocês viram o que aconteceu quando a porta foi aberta. Jamais abra a porta porque vai apenas alimentar o backdraft que o atacará. Os instrutores suecos vão agora começar a pôr fogo no resto da casa. Depois de 10 semanas, os trainees terão permissão de atacar cada cômodo à medida que o fogo progride. Antes que trabalhem num incêndio real, eles aprenderão a observar os sinais de aviso de flashovers e backdrafts potencialmente fatais. Eles aprendem a olhar a concentração da fumaça, a observar mudanças repentinas de temperatura e esfriar os gases sobre suas cabeças. Nós não falamos sobre fumaça na Suécia, falamos de gases combustíveis. Você pode, por exemplo, comparar o LPG, ou petróleo, que está evaporando. Nós os treinamos para lidar com gases o tempo todo, a torná-los não inflamáveis, porque se você entrar numa casa ou num apartamento e não fizer nada, você pode de repente estar num flashover. E não há razão para ficar lá, porque você só vai se queimar todo. Este treinamento é muito importante porque achamos que você precisa treinar os bombeiros. É estar o mais próximo da realidade durante o treinamento. Daí, quando ele estiver no incêndio real, sem quaisquer acidentes de qualquer tipo, ele vai se identificar, vai sentir-se confortável e agirá da forma como foi treinado. Se você nunca treinou numa situação real de incêndio, terá que aprender com acidentes reais. Você pode talvez perder sua vida. Desde 1984, quando começamos este treinamento de flashover, nós não tivemos nenhum acidente fatal com os bombeiros. Mas no Reino Unido, a primeira vez que 9 entre 10 recrutas verão um incêndio real será quando o alarme soar no seu quartel. Mesmo na prestigiada Escola de Bombeiros em Gloucestershire, os bombeiros treinam em prédios de concreto não inflamáveis. Aqui, você pode pôr fogo no cômodo muitas vezes por dia, 7 dias por semana.
Jules, vou atear fogo no cômodo 1. Câmbio. Este instrutor vai acender uma pilha de papel e madeira colocados num engradado de metal num quarto sem cortinas, carpetes, mobília ou janelas vedadas. O fogo é feroz, produzindo grandes quantidades de fumaça e chamas, mas não haverá flashovers. Se eles não tivessem feito nada, ele teria consumido um dos lados do triângulo, o combustível, e se extinguiria sozinho. Mas pelo menos aqui é seguro. Esses incêndios que você vê são muito controlados. Se alguém cometer um erro aqui, é o melhor lugar do mundo para cometê-lo, porque você vai sobreviver. Nós vamos tirá-los de lá. Se você não tiver essa margem de segurança, eles ficarem numa situação onde o fogo os deixarem encurralados, então será uma experiência muito custosa para eles. Sabe, matar gente é caro. A diferença entre a Inglaterra e a Suécia é que nós não treinamos numa situação que possa causar propagação do fogo. Nós treinamos em circunstâncias limitadas e não reais. Nós usamos engradados em prédios construídos para esse fim com revestimentos não inflamáveis para que o fogo não tome conta e cause problemas reais. Nós estamos apenas lidando com calor e fumaça e não com propagação de fogo. Em 1995, mais de 17 anos depois que a teoria do flashover foi proposta na Suécia, o Corpo de Bombeiros inglês finalmente publicou um pequeno suplemento para adicionar ao manual do bombeiro. Pela primeira vez, ele descreveu tanto os flashovers como os backdrafts. Mas até agora, os bombeiros não têm que passar por treinos de flashover. Nos Estados Unidos, os bombeiros são treinados para reconhecer os sinais de um iminente flashover, assim como aprender as técnicas para preveni-lo. Acho que há uma certa arrogância profissional que deriva do fato de acreditarmos nesse país, com certa justificativa, que nós temos o melhor serviço de combate de incêndio do mundo. E eu acredito que temos, já tendo viajado muito. Mas existem algumas áreas específicas onde outros países têm algo a nos ensinar. E eu acho que é uma pena quando esta autoconfiança e arrogância profissional, na verdade, agem como uma barreira para aprender com outros países. Acho que todo bombeiro deveria temer o fogo, porque ele tem a habilidade de procurar e explorar seus pontos fracos. Em novembro de 1987, apenas 6 anos depois do incêndio na Stardust Disco, um pequeno incêndio iniciado mais provavelmente por um fósforo ou cigarro foi percebido em torno das 19h30. Tragicamente, ele viria a demonstrar os efeitos devastadores de um flashover. Quando nós chegamos no King's Cross, já havia alguns bombeiros lá. Havia muita fumaça. Sabíamos que muita coisa estava acontecendo lá. Ouvindo o rádio no caminho, soubemos que havia muita gente presa no meio do fogo. Quando nós chegamos, nos mandaram colocar o equipamento de respiração e entrar pela porta principal em Packers Way, descer, procurar sobreviventes que estariam lá. A parte mais difícil do King's Cross foi que era um tipo de fogo subterrâneo, onde você tem que atravessar o calor para chegar ao nível do andar. Novamente estava tão quente lá que não conseguíamos levantar a cabeça do chão. A maior parte do tempo ficamos engatinhando ou rastejando. Ficamos procurando, mas não enxergávamos nada. Você fica sem sentido nenhum. Você pode ouvir o que está acontecendo à sua volta. Havia um monte de batidas e coisas quebrando. Foi muito assustador porque não sabíamos para onde estávamos vindo. O que realmente aconteceu foi que em torno das 7h45 daquela noite, um incêndio estava acontecendo embaixo da escada número 4, que levava para a linha Piccadilly na King's Cross, já há uns 10 ou 15 minutos. No relatório do acidente constou que devia estar queimando por aproximadamente meia hora. O fogo, na verdade, surgiu do tamanho de uma caixa de papelão e foi alertado pelas pessoas que o apontaram e disseram: "Olha, a escada está pegando fogo." Entretanto, o que eles não compreendiam era que o ângulo em particular da escada, que era de 30 graus, ia dar origem a um efeito aerodinâmico chamado efeito trincheira. O que aquele fogo embaixo estava fazendo era esquentar as escadas de madeira. Quando as chamas irromperam na parte superior da escada e ficaram encerradas num túnel, não se esqueça disso porque era um túnel próprio da escada, estas 3 coisas, a construção de madeira, a forma da escada e o aquecimento causado pelo fogo embaixo, fizeram com que irrompesse com tal velocidade que suas 3,5 toneladas de material na escada ficaram queimadas.
Meia tonelada de material na bilheteria no topo se incendiou. O fogo surgiu com chamas frontais de aproximadamente 10 metros, como um bico de Bunsen no topo da escada. Quando surgiu, ele correu a aproximadamente 10 metros por segundo. Você correria 10 metros por segundo? Essa é a velocidade que Lindford Christ consegue correr. Dessa forma, se houver alguém que tem que sair da bilheteria e ir pelos corredores até a superfície e que não consiga correr mais rápido que isso, está com problemas. E, infelizmente, 31 pessoas não conseguiram. O relógio parou às 7h45 da noite. O que começou pequeno alcançou o ponto de flashover em apenas 16 minutos. Nós não percebemos a terrível situação real até depois do rescaldo, quando descemos. Você vê os danos que foram feitos aos quiosques. Basicamente, os corpos das pessoas que ficaram presas e caídos por ali. E como algumas delas estavam tão perto das saídas, foi apenas a fumaça e o calor que as matou a 5, 10 metros da saída. Eles simplesmente não conseguiram sair. O acidente de King's Cross é típico de todos os desastres envolvendo incêndios. É normalmente o fato de que o público não sabe da velocidade e ferocidade com que o fogo pode se locomover. E essa ignorância, essa falta de consciência que os acabam matando. Não podemos dizer que alguém pudesse ter impedido o flashover de King's Cross por mais treinado que fosse. Mas o que poderia ajudar no futuro é um melhor entendimento de como os seres humanos reagem ao fogo. E para isso, os cientistas estão usando computadores. Cada pessoa nesse prédio virtual foi programada com um conjunto diferente de prioridades quando um incêndio se inicia. Os pais não saem sem seus filhos, enquanto outros saem correndo. Alguns tentam investigar e não o apagam. Cada vez que este programa é rodado, um novo resultado é obtido. Depois de rodar 500 vezes, dá para começar a tentar prever padrões do comportamento da multidão. Com que rapidez as pessoas podem se movimentar, com que facilidade chegam às saídas, onde poderá haver engarrafamentos. Isso está apenas no estágio inicial de desenvolvimento, mas é difícil acreditar que qualquer computador pudesse prever o quão estranho pode ser o comportamento humano. As pessoas não fazem o que esperamos que elas façam, especialmente em incêndios. O que estamos vendo é um dia normal através da câmera de segurança que está supervisionando a loja. Um cliente sai e outro fica. Agora, aquele menino que está entrando tem intenção de roubar doces. O homem lá atrás pegou um pedaço de papel, ateou fogo e jogou dentro de um display ao lado da porta. Ele sai, e o normal seria que a garota atrás do balcão fosse chamada para apagar o fogo e a criança pegasse escondido alguns doces enquanto ela estivesse fazendo isso. Entretanto, não acontece bem assim. O que está acontecendo, na verdade, é que você não pode ver, mas a chama está começando a crescer tanto na parte superior como inferior do display. Aquele cliente entra e vê o fogo no display. O que ele faz? Nada. O grupo de crianças que estava esperando pelos doces sai correndo. Você pode ver do lado esquerdo, onde as chamas estão começando a tremular, tanto na parte superior como inferior do display. Aquele homem ainda está vendo esse fogo em particular brilhando lá, mas não diz nada. Ele está na fila esperando para ser atendido. Agora ele vê que o fogo está começando a aumentar. Então resolve dizer, com licença, mas o display está pegando fogo. E a garota na frente dele o auxilia nessa informação. Então a vendedora sai para pegar um extintor atrás do balcão. Nesse meio tempo, algumas crianças que estão com a mãe se juntam na frente da loja e ficam olhando o fogo. Na verdade, sem pensar no perigo, assim como as pessoas da loja que ainda estão aguardando para serem servidas. A garota sai com um extintor de dióxido de carbono. Outro cliente entra e se oferece para ajudar. Se você olhar bem do lado esquerdo, quando ela joga a carga, o fogo vai na sua cara, olhe lá, vai no seu rosto, está vendo? Lá vai. Ela recua, assim como um outro garoto que chegou, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo com relação ao furto. Enquanto a garota recua com o extintor e atinge as chamas. Nesse meio tempo, as crianças e a mãe saíram para fora da loja. Esta é a única entrada ou saída da loja. O fogo está começando a aumentar. A garota atrás do balcão dá outro extintor de dióxido de carbono para outro cliente.
As mulheres ficaram preocupadas com a fumaça e as chamas e decidiram sair. O que aconteceu agora é que o cliente que saiu com o extintor de incêndio desapareceu. O garoto ia tentar, mas ele acha que isso não é bom para ele também. O outro cliente que estava no fundo da loja pegou 2 garrafas de scotch e saiu. E é bem nessa hora que a temperatura chega a cerca de 300 graus centígrados. E a fumaça está começando a ficar de um jeito que você não conseguiria sobreviver nesta atmosfera. E é só assim que se entende a gravidade total da situação. Os clientes só conseguiram sair da loja com apenas alguns segundos de sobra. É bem nessa hora que sobreviver na loja seria impossível. Acho que todos nós estamos acostumados com o uso de computadores e modelos computadorizados em processos como simuladores de voo. Para onde formos num avião, estamos muito felizes que o piloto tenha usado modelos computadorizados para aprender seu ofício. Vejo os modelos computadorizados de incêndios como algo de muito valor no treinamento de bombeiros e nos projetos de edifícios e produtos mais seguros. Basicamente, cômodos e edifícios são grandes caixas. Divida-os em milhões de caixas menores e pode-se então calcular fatores para cada caixa individualmente. A sua temperatura ou a sua concentração de fumaça e o seu efeito no vizinho. Você pode, de certa forma, congelar um incêndio em tempo. Este é o local onde John Taylor colocou fogo na Suécia. Ao alimentar o computador com suas dimensões, os materiais envolvidos e o tamanho do fogo, nós podemos descobrir o que aconteceu depois que John saiu. Veja através da fumaça as setas que mostram o fluxo de temperatura pelo ambiente. Áreas de alta e baixa pressão são calculadas e a probabilidade de flashover identificada. O sistema está sendo usado para ajudar a desenvolver novos tipos de ventilação de edifícios. É uma tecnologia urgentemente necessária. Mandar seus bombeiros num flashover em potencial pode parecer muito perigoso. Mas imagine se você vendar seus olhos antes. Do ponto de vista do bombeiro, no momento em que você entra naquele quarto ou naquele edifício que estava lotado de fumaça, você perde todo o sentido que tenha no corpo. Por estar usando equipamento de respiração, você não enxerga nada, não pode respirar nada além do ar vindo do seu cilindro. Você não pode cheirar nada, porque tudo que você tem é o ar do seu cilindro. Você não consegue ouvir nada além do som abafado do fogo puro, porque você tem um tipo de equipamento de proteção, como toucas anti-chamas de algum tipo. E, é claro, o seu tato está reduzido porque está usando luvas. O único sentido que você tem quando entra é o medo, quando entra nessa escuridão. Para tentar dar aos bombeiros um dos seus sentidos, os cientistas desenvolveram câmeras que podem ver o calor. A lente é feita do elemento germanium, que com eletrônica sofisticada foca a imagem e é capaz de mostrar as diferenças de temperatura em forma de sombras numa tela. Colocando a tela dentro do equipamento de respiração, o bombeiro é capaz de ver uma imagem à sua frente. É como um display que um piloto de guerra tem no seu cockpit. É com isso que se confronta o bombeiro, a mais total e completa escuridão. Se o fogo estiver se aproximando do flashover ou você estiver ficando sem ar, o que tem a fazer é encontrar a saída. É só quando você realmente se aproxima do fogo é que começa a ver alguma coisa. Mas usando a câmera de imagens térmicas, o calor irradiado tanto por corpos vivos e objetos aquecidos pelo próprio fogo permitem que você veja exatamente o que tem à sua volta, tanto na procura de sobreviventes ou para encontrar a saída. Mas o que limita é o custo. Custa $25 mil. É um dilema comum. Equipamentos avançados estão disponíveis, mas geralmente têm um custo muito alto. Desde 1987, os bombeiros americanos estão usando uma arma simples e barata que pode evitar tanto os flashovers como os backdrafts. É uma técnica radical que parece contrariar o senso comum. Estes bombeiros da Carolina do Norte foram chamados para um incêndio em uma casa. É uma casa de madeira e o fogo está aumentando rapidamente.
Assim que as mangueiras são estendidas, 2 da equipe levam um grande ventilador do caminhão e o colocam em frente à porta. Nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, eles têm usado ventiladores para combater o fogo. É muito eficaz na maioria dos casos. Quando você olha isso, parece um pouco difícil de entender. Espera aí, nós temos um incêndio aqui e vamos ventilá-lo? Isso não é perigoso demais? Durante anos, como instrutores, nós ensinamos que não injetamos ar ou oxigênio numa estrutura em chamas. Mas o que estamos fazendo com ventilação de pressão positiva é fornecer ar e oxigênio ar suficientes para combater o fogo. Isso vai contra tudo que aprendemos durante anos. Adicionar ar, mas funciona. Quando chegamos no local do incêndio, procuramos saber onde está o fogo, onde estão as aberturas de ventilação, onde estão as portas de saída da ventilação. E assim que esteja tudo em ordem, vamos ventilar o local, ligando o ventilador e levando nossas mangueiras, e assim apagar o fogo. Os ventiladores têm lâminas especialmente desenhadas que mandam centenas de pés cúbicos de ar através da porta, empurrando o calor, as chamas e a fumaça de volta. Em segundos, os bombeiros são capazes de entrar no incêndio e trabalhar no local com uma bolsa de ar fresco e limpo. Se você soprar todos os produtos de combustão para fora da janela dos fundos, então você tem o seguinte: A, você não terá um backdraft. B, você reduziu a temperatura e, portanto, não terá um flashover. C, funciona mesmo que você tenha jogado água porque sopra o vapor para fora também. E D, você tem a eclética vantagem que quando a equipe entra, já existe ar fresco lá dentro para vítimas que podem estar no chão e não estão mais aguentando a fumaça. Assim, eles recebem ar fresco. Esse processo tem grandes vantagens, mas não é para tudo. A pressão positiva requer um pouco de treinamento. Não é algo que possamos apenas comprar, colocar no caminhão e dizer: nós assistimos o vídeo e agora vamos usá-lo. Há muito treinamento por trás disso. Temos que nos lembrar que é uma ferramenta de ventilação e precisamos usá-la para a ventilação. O que tem acontecido nos Estados Unidos é que as pessoas viram os vídeos e leram alguns artigos e começaram a usá-lo. Mas se a ventilação de pressão positiva der errado, é porque geralmente eles a usaram errado. Aqui, a equipe falhou ao fazer uma rota de fuga para fumaça e chamas na parte de trás do prédio. Quando eles ligaram o ventilador, isso simplesmente explodiu a fumaça que em chamas foi direto nos seus rostos. A ventilação de pressão positiva já salvou muitas vidas, não apenas dos bombeiros, mas também das vítimas e das pessoas que nós vamos lá proteger. Há muitos países que não usam a ventilação de pressão positiva, mas é a onda do futuro. Eu acho que é como nos Estados Unidos. Demorou para as pessoas aceitarem a ideia que ventilação de pressão positiva funciona. Mas assim que experimentarem, e esta é a melhor coisa, eles vão gostar da ventilação de pressão positiva e começarão a usá-la. Flashover é algo que acontece bem frequentemente por causa das casas de hoje. A nova construção, o tipo de material que estamos usando nas janelas, as portas, a vedação. Por isso, o combate ao fogo hoje é muito mais perigoso por causa dos flashovers e backdrafts. Você verá mais deles no futuro. A ventilação de pressão positiva é uma forma de evitar que isso aconteça, especialmente com os bombeiros, quando eles fazem a entrada no local. Nos Estados Unidos, a maior parte dos carros de bombeiro carregam ventiladores para prevenir flashovers e salvar vidas. Os bombeiros continuam a testar ferramentas que possam ajudá-los a controlar seu inimigo. Mais treinamento, mais experiências e mais compreensão será sua melhor defesa contra a natureza explosiva do fogo. Alguns países estão bem mais avançados que outros. Na Suécia, nos últimos 11 anos, o treinamento em situações de flashover e backdraft é uma rotina. Eu estou surpreso que vocês não estejam usando esta técnica na Inglaterra, porque se vocês usassem, eu estou convencido que salvariam muitas vidas, a vida dos seus bombeiros, para que eles possam salvar as vidas das outras pessoas.
O recente suplemento do Manual do Bombeiro é um passo na direção certa, mas não é o suficiente. Não se pode combater o fogo com livros. E tudo o que eu estou dizendo é que deveríamos nos unir, esquecer as diferenças ou o que quer que seja e encontrar uma solução, porque enquanto não a encontrarmos, haverá bombeiros se arriscando pelo mundo todo. Eles dão tudo de si e merecem o melhor.